Fala, sábios, bem-vindos mais um Busca da Sabedoria. Estamos aqui trazendo mais um desafio. Para vocês que ainda não conhecem, o desafio é todo videozinho que eu gravo na segunda-feira, mais curto, que ele tem a ideia de trazer alguma reflexão para a gente ter durante a semana, para a gente começar a perceber como a gente age. Às vezes tem diversas coisas que a gente nem toma consciência de que a gente age daquela forma, mas se às vezes a gente para pensar, a gente começa a perceber que a gente tem posturas que vêm atrapalhando nossa evolução. Algum padrão de pensamento, alguma forma de olhar o mundo que vem atrapalhando a nossa evolução. Então o desafio, na verdade, até no primeiro vídeo que eu fiz do desafio, eu falei que eu ia usar um livrinho chamado Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Porque lá tem vários testes, vários pensamentos, reflexões, coisas que agregam, que ajudam a gente a refletir um pouquinho mais sobre a sociedade e a nossa postura. Mas desde que eu comecei a fazer o desafio, Deus vem colocando no meu coração algumas situações que eu venho percebendo através de programas de televisão, como foi semana passada, do Lata Velha, que foi muito interessante, da gente começar a perceber como às vezes a gente guarda mágoa, rancor por coisa pequena e acaba perdendo momentos com pessoas que a gente ama. Se você quiser, eu vou deixar até aqui em cima para você dar uma olhada depois nesse desafio. E nessa semana, de novo, eu me senti tocado por uma situação que eu não entendi direito, porque as pessoas, como as pessoas levam as situações do dia a dia. Cheguei em casa essa semana, estava conversando um pouquinho com meus pais e eles falaram que estava tendo uma ideia de colocar uma ciclovia aqui no bairro. Eu achei super interessante, super legal a ideia até de incentivar exercício físico, até a parte do meio ambiente, sustentabilidade. É uma ideia super legal de colocar uma ciclovia até para trazer mais segurança para as pessoas que andam de bicicleta por aqui. Só que eles começaram a falar sobre isso para dizer que as pessoas estavam começando a ficar revoltadas, estavam criticando a ciclovia, porque ia diminuir a faixa para entrada de carro, que ia começar a ficar um fluxo muito maior, e daí ia causar trânsito, porque estão construindo mais casas no bairro, ia começar a piorar o fluxo de carro. E eu comecei a ficar preocupado, pensar como que as pessoas, como a sociedade em geral, a gente acaba pegando e olhando muito pro lado negativo. Sempre a gente acaba pesando o negativo nas coisas que acontecem na nossa vida. A gente não prefere olhar pro lado positivo, pros benefícios que aquilo traz. A gente prefere sempre olhar pro negativo. E esse é o desafio de hoje. A gente parar pra pensar no nosso dia a dia, como que a gente vem olhando as situações. Tudo que nos acontece, tudo que a gente tem, tudo que... A gente acaba olhando pro lado negativo, sempre a gente vê faltando alguma coisa, sempre a gente olha o que acontece e vê o ponto negativo daquela situação, ou a gente vê o lado positivo? A gente vê o que vem para agregar, o que vem para colaborar. Claro que a gente não pode ser cego, a gente tem que olhar para o lado negativo e entender que também tem alguns pontos que podem ser prejudiciais, mas a gente tem que cada vez mais valorizar o positivo. A gente tem que cada vez mais celebrar aquilo que é de bom e aproveitar aquilo que é bom. Então fica aí o pensamento para essa semana. Como que a gente vem olhando para nossas situações, se a gente vem sempre tendendo a olhar para o negativo ou olhar mais para o positivo. E isso pode ser fundamental aí na nossa evolução, na nossa forma de perceber o mundo, na nossa satisfação, no nosso prazer de vida. Beleza, pessoal? Então fica aí essa reflexão. Espero que vocês gostem. Assim que tiver alguma coisa na semana, alguma reflexão, algo que vocês perceberam, queiram comentar, deixa um comentário aqui embaixo, que vai ser bem interessante e vai agregar para todas as pessoas que estiverem vendo o vídeo. Beleza, pessoal? Esse é o recado de hoje. Tamo junto e até mais.